Hello guys, how are you doing? Aqui é o Teacher Fabiano da Next Level e hoje nós vamos falar com vocês sobre mais um New Vocabulary, tá bom? E nessa série de vídeos, como você já conhece, nós trazemos vocabulários, palavras e expressões úteis para o seu dia a dia, né? Ao falar e ao viver, né? Em uma atmosfera onde você precisa do inglês, beleza? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as medidas, né? As temidas medidas em relação a peso, altura, a distância, né? A medida para líquidos também. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você já ouviu falar de pé, polegada e, né, inches, no caso em inglês, e não sabe o que elas significam, fica com a gente que nós vamos explicar para vocês. Bom, então assim, vou ressaltar que há uma diferença, tá bom? Na maneira que você vai se referir no inglês americano e no inglês britânico, tá bom? Então nesse vídeo nós vamos tocar no inglês americano, tá bom? Mas no próximo vídeo, né, nós vamos estudar certinho e trazer para vocês também como é utilizado, como deve ser utilizado no inglês britânico, tá bom? Então, nós vamos começar aqui fazendo um grounding, né? Deixando vocês situados. Por quê? Nos Estados Unidos, eles não utilizam o sistema métrico, tá bom? Como padrão, ok? Muito provavelmente, né, até por questões da escola, as pessoas vão saber, né, o que são centímetros, o que é um metro e assim sucessivamente. Só que não é o padrão que eles utilizam. Então, quando você procura pela medida de algo, né? Vamos supor que você está comprando roupas online. Você não vai utilizar 70 centímetros, né? Ou para falar da sua cintura, por exemplo, do seu ombro, você não vai encontrar essa medida em centímetros. Você vai encontrar em inches, tá bom? Então essa é a nossa primeira, inches, que quer dizer polegada, tá bom? Então, quando você vê a medida da tela do seu computador, do seu celular, né, 7 inches, 20 inches, que são as 20 polegadas ou 7 polegadas, literalmente, né, são 2 centímetros e 4, 2 centímetros e 6, né, uma polegada. Então, essa é a média de uma medida, tá bom? Então, nós temos os centímetros, chegamos a 100 centímetros, nós fazemos 1 metro, tá bom? Só que, em inglês, não é assim que acontece, tá bom? Se você tiver 100 polegadas, são 100 polegadas, você não cria uma nova medida, né? Ela não se transforma em uma nova medida. Porém, você pode juntar 12 polegadas e ter um pé. One foot, tá bom? Então, 12 polegadas, one foot. Faz sentido? Tipo, 2 centímetros, ponto 4 vezes 12 dá um pé. Não faz sentido, mas é a medida utilizada, então nós temos que cooperar e compreender. Então, você que deve gostar de esportes aí, que já assistiu talvez um MMA, UFC, basquetebol, né? Você pode ter percebido que às vezes mostra o peso do atleta e a altura do atleta. E aí você vê que o cara tem 200, né, de alguma medida. Logo, logo a gente vai chegar lá. E na altura dele vai estar um 6.2, né? Então, uma pessoa de 6.2 são 6 pés e 2 polegadas, tá bom? Então, eu acredito que eu teria, não em inglês, mas na medida deles, 6.1, né? 6 feet, 1 inches. 1 inch, actually, né? Então, 6 pés e 1 polegada, tá bom? Então já entendemos aqui que não é uma tradução, é sim uma conversão, tipo real e dólar. $1, R$ 5 e alguns centavos. Bom, então lembre-se, não é uma tradução, tá bom? Uma polegada, né, 1 inch, não quer dizer 1 centímetro. É uma conversão tal qual nós fazemos com real, dólar, euro, dólar, né, qualquer moeda. Então, é uma equivalência e não uma igualdade do qual nós estamos traduzindo, beleza? Então, ó, inches, foot, né, nós já vimos esse aqui também. E você pode ter miles, né? Você vai ter yards, vai ter miles, né? O yard seria a jarda, esse sim é uma tradução. E mile é milha, que também é uma tradução. Só que a milha é padrão. Então, quando você compra um carro, você vai ter lá os ponteirinhos, né? Na questão de quilometragem. E nesse caso vai ser milhagem, né? The mileage of the car. Então, você vai comprar um carro usado, você vai ver quantas milhas ele já percorreu, né? Então, uma milha é equivalente a 1 km e 600 metros, tá bom? Então, se o carro tem 200 milhas percorridas, são basicamente 320 quilômetros, né? Então você vai fazer essa multiplicação aí, porque novamente elas são
mais fáceis, né, de você equiparar, porque a conta é mais simples. Porém, uma milha tem mais do que 1 quilômetro, tá bom? Não é a mesma coisa. Correr uma milha e correr 1 quilômetro são situações diferentes, vão precisar aí de um condicionamento diferente para fazer qualquer uma dessas atividades, tá bom? Bom, então nós já falamos aqui de distância, né, um pouco da altura, né, tipo, o cara tem 1,90, 6 pés e 1 a 2 polegadas por aí, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o peso agora, né? Porque se eu for em uma farmácia, né? Vamos supor que eu encontrei um Walgreens lá na rua, entrei, né? E essa é uma farmácia americana. E eu subir na balança para me pesar, eu vou ter a surpresa de ver lá 202. Mais 202 o quê? Pounds, tá bom? Pounds ou libras, né? Então, 202 pounds equivalem, né? Esses 202 equivalem aos meus 92 quilos. Quer dizer que eu estou mais pesado, que eu estou acima do peso. Talvez com 200 eu estivesse provavelmente obeso, né? Por estar nos Estados Unidos, não, eu continuo com os meus 92 quilos. Mas como eu disse, o padrão é diferente, né? Então há essa conversão, tá bom? Então nós vamos ter que estar atentos também à questão do peso, tá bom? Porque não vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, se você vê seu peso muito acima, não se preocupe porque você não está vendo ali quilos, você está vendo libras ou em inglês, como eles dizem, pounds, tá bom? Bom, existem outras medidas que você também pode utilizar, né? Qual é a menor, né? Qual é que é abaixo do pound, né? Para ter uma equivalência ali com miligramas, alguma coisa assim do tipo. Mas eu acredito que essa é a mais comum, até porque eles não vão dividir, né? Half pound, né? Eles vão ter outra, né? Nomenclatura. Bom, agora falando dos líquidos, tá? Quando você comprar uma garrafinha de refrigerante, uma latinha, você vai ver o FLOZ, que quer dizer Fluid Ounce, ok? Então a onça fluida, né? A onça é uma medida, Fluid Ounce é a medida utilizada para os líquidos. Você também pode ter GL, que são para garrafas, né? Recipientes maiores, que são the gallons, ok? Os galões. E os galões é 3,5 litros, seria um galão, mais ou menos. Então assim, se você for encher o tanque do seu carro, você não vai pedir em litros, né? Você vai pedir em gallons, tá bom? Se você for encher o tanque, não tem problema, just fill the tank. Mas caso você vá utilizar, né, uma medida específica, lembre-se que você vai estar falando sobre gallons e não vai estar falando sobre liters, tá bom? Bom, como vocês perceberam, né, esse vídeo aqui teve muitas frases em português, né? Então agora eu vou pegar só uma listinha para revisar com vocês as expressões, né, as nomenclaturas que foram passadas. Vou fazer alguns exemplos em inglês e para ficar um pouco mais fixado, né? Até porque como é vocabulário, a maneira de vocês absorverem é praticando e fixando, tá bom? Então vamos falar sobre o peso, tá bom? I weight 202 pounds, ok? I weight, meu peso é, né? O my weight is, meu peso é. I weight, eu peso, né? 202 pounds, tá bom? Não são quilos, beleza? Agora um outro exemplo. He drank a whole gallon of milk. Ele bebeu um galão inteiro de leite, tá bom? Então gallon, galão. She is 5'7", né? O que seria esse 5'7"? Você está falando da altura. Você vai utilizar o verbo to be. She is 5'7". Você não vai nem precisar dizer 5'7", né? Não precisa. She is 5'7" é bem compreensível que se você está falando da altura da pessoa, tá bom? E 5'7" é alto, tá bom? Uma mulher com 5'7" é uma mulher alta, né? Um homem com 5'7" também já estaria alto, mas é mais comum ver homens nessa altura do que mulheres também. Another example. My car has ran 100,000 miles, ok? Meu carro já rodou 100 mil milhas. Bom, um exemplo aqui, né? How far is the Big Ben from the Statue of Liberty, né? Não aqui na mesa, onde nós temos tipo 2 feet, né? Quase 2 pés, mas na realidade. Então você pode calcular. Eu acredito que é mais útil utilizar milhas para falar essa distância do que utilizar pés, porque vão ser muitos pés. Então, na via das dúvidas, longas distâncias, utilize o
miles, tá bom? Sempre fale sobre miles. Se for algo mais curto, vale até a pena utilizar yards, utilizar o foot, tá bom? E eu vou ressaltar mais uma vez que esse vocabulário aqui ele é válido nos Estados Unidos, tá bom? No inglês britânico, eles vão utilizar outras expressões, beleza? Bom, espero que esse vocabulário tenha sido útil para você, tá bom? Espero que você tenha tido suas dúvidas aí sanadas. Caso você ficou sem entender alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Por favor, curta, comente, também compartilhe com seus amigos aí que precisam dar um step up no vocabulário deles, né? Dar uma melhorada aí, e que também tem dúvidas sobre essas questões. Caso você queira dicas de outros tipos de vídeos, né? Por favor, nos avisem. Nós somos muito acessíveis, né? Manda mensagem lá no nosso Instagram, @nextlevelpr. Nos siga também, né? Caso você ainda não seja um seguidor da escola, também aqui no nosso canal do YouTube, curta, comente e também compartilhe, beleza? Esse é o nosso New Vocabulary de hoje. See you in our next video. Bye bye, guys!